Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Boa noite, nação! Estamos aí! Estamos no ar! Vamos aí, muito boa noite, rapaziada. Boa noite, nação rubro-negra. Tá começando mais um Corneteiros.com aqui na nossa Rádio da Nação. E fazendo comigo hoje, Corneteiros.com, tá o nosso parceiro Wildes. Boa noite, Wildes. É isso aí, rapaziada. Muito boa noite. E como sempre eu falo, estamos aqui só para falar de Mengão, exclusivamente de Mengão. Cornetando muito e fazendo muita notícia. Então é isso aí. Tá certo, Wildes. Ainda bem que tua cara tá meio quadriculada, mas é bom não mostrar você mesmo não, que tu é feio pra cacete. Muito boa noite, Renato Lalas Cross. Boa noite, Hélio. Boa noite, Hélio. Boa noite a galera da mesa. Boa noite, nação linda. Né, cara, uma vitória em que o Flamengo não jogou bem mais uma vez, mas são 3 pontos muito bonitos lá para nossa tabela, para a classificação do Mengo, né? E sobre essa história de ser feio, cara, e eu que nem apareço, e eu que nem tenho, e eu que nem vídeo tem da minha cara e nem falo nada. Ainda bem, ainda bem. Muito boa noite, DJ Careca Talibã, que hoje tá aí só na parte de baixo. Ah, tá tranquilo. Boa noite, HL, boa noite, Wildes, boa noite, Lalas, boa noite a gigantesca nação rubro-negra aí que tá curtindo aí o nosso Corneteiros.com. Bom, o importante são 3 pontinhos na sacola, né? E aquela história, né? Estamos criando aí uma gordurinha aí, porque não é, tá fácil não. Pelo menos a gente tá naquela fase, estamos jogando mal e ganhando. Ah, pra falar nisso, chupa, HL. Vai pro inferno. Gol do Kleber Show. Manda um chupa pro Lalas, que teve gol do Canelada hoje também. Ó, essa história aí, olha, essa história aí de ficar por baixo, como você falou pro Talibã, essa história aí de chupa, isso aí é pra arco-irizados. Vamos deixar isso aí de lado, né não? É isso aí, é isso aí. Rapaziada aí, muito boa noite. Então, a galera que quiser chegar a trocar uma ideia com a gente, chega pelo nosso Skype, radio.flamengo. Você também pode chegar pelo Twitter, @Rádio da Nação, e trocar uma ideia com a gente. A galera que quiser assistir a nossa cara, pode chegar no nosso site, www.radiodanação.com.br. No alto do site tem lá uma TV rolando o nosso livecast Corneteiros.com. Beleza? Vamos dar início aos trabalhos aí. Começar falando do jogo de hoje. Mengão passou por cima do Bahia por 2-1, mas com menos 1 em campo, mas não convenceu, né, Wildes? Cara, exatamente. Veio jogando aquele joguinho lá feio, chato, lá, muito lá na frente. Na transmissão, improvisando mais uma vez. Ô Will, desculpa, sua voz tá cortando muito. Tá cortando aí pra você? Tá cortando aí pra vocês? Tá um pouquinho sim, Wildes. Se consegue melhorar a tua conexão aí, Wildes. Então eu vou dar uma rapidinha aqui e já volta, rapaziada. Tá tranquilo. Daqui a pouco a gente chama aí, velho. Então, Renato Lalas Cross, o que você viu do jogo hoje? Flamengo 2, Bahia 1, no estádio Pituaçu, velho. Aquela coisa, né? O Flamengo jogou mal de novo, né? Esse time aí, a gente comenta o programa atrás do programa e a gente não tem como falar nada muito diferente porque é uma mesmice absurda desse time, né? Mas eu consegui enxergar, assim, sendo muito bonzinho, né? Com uma visão, assim, bem positiva, bem tranquila. A gente consegue ver algumas coisas boas nessa exibição de hoje. Por exemplo, principalmente no primeiro tempo, com o Luiz Antônio em campo, o Flamengo explorou bem as laterais, né? Ainda com dificuldade de criação, o Flamengo foi um jogo, de certa forma, até aberto, né?
Teve momentos de lá e cá, mas o Flamengo explorou bem as laterais, que é uma alternativa para a falta de um camisa 10, né? Que a gente vem falando aqui. O Ramon começou bem o jogo, depois ficou mais atrás. O Luiz Antônio avançou mais pela direita. O Adrian, que a gente também comentou, jogou muito pela esquerda, que não deveria ser a posição dele. Eu acho que ele deveria jogar mais centralizado, né? Mas o Flamengo criou boas jogadas pelas laterais. O gol começou pela lateral, né? Que até foi um cruzamento do Renato Abreu, que apareceu ali pela esquerda. Enfim, o Flamengo usou bem essa alternativa. E um dos motivos pelo qual o Flamengo acho que não teve muita criatividade em jogo foi exatamente por essa questão do Adrian jogar muito disperso ali pela esquerda. O Ibson muito mal no jogo, né? Ele é um jogador importante nesse aspecto da criação. E o David jogando de armador. Eu não entendi isso, né? Então eu acho que o Flamengo estava meio bagunçado ali no meio campo, embora tenha jogado com muita vontade, ao meu ver, buscando o resultado, mas a organização mesmo ainda deixou muito a desejar, né? E um ponto aí positivo para a zaga, tirando o lance do gol, né, que foi uma falha bizonha de posicionamento e algumas, acho que 2 ou 3 bolas levantadas na área. Um lance até que o Tite, né, cabeceou sozinho, para fora, um lance do Souza também, mas o Bahia explorou muito essa bola na área, pelo fato de ter um centroavante com essa característica, que é o Souza, né, e bons zagueiros de chegada. Mas o Bahia explorou muito isso, e também é uma deficiência do Flamengo, né, que a bola levantada na área, a cada escanteio, a gente prefere até que tenha um pênalti contra do que um escanteio, porque, né, o coração vai a mil. Mas a zaga se comportou bem no geral, foi muito exigida, o Marlon e o Arthur Sanches foram muito exigidos, mas foram bem no geral. Eu gostei da exibição deles nesse jogo especificamente. Eu acho que a zaga sai com pontos positivos desse jogo aí. Beleza, e pra você, Careca Talibã, o que você achou aí do Flamengo passando por cima do Bahia? Rapaz, eu precisava ser otimista, mas sei lá, eu acho que o time ainda precisa se organizar muito. Primeiro que eu acho que o time, eu não sei se foi, não sei se era o gramado que estava ruim, mas o que estava acontecendo, mas o gramado, o Adrian escorregou umas 2, 3 vezes seguidas que pegou na bola, depois eu achei, deve estar com a chuteira errada. Aí de repente aconteceu a mesma coisa com o Luiz Antônio também, eu já achei meio estranho, mas tudo bem, isso daí passa. Bom, o Adrian não dá pra exigir muita coisa assim de cara pra ele, porque foi o primeiro jogo dele como titular e tudo mais, então a gente releva. Agora, o que a gente pelo menos espera é que, como muitos jogadores estão estreando aí como titulares, tem o Arthur Sanches aí, que ficou aí na vaga do Gonzalez e tudo mais, de positivo é porque eu acho que o time tem como melhorar. Mas é meio complicado. Esse lance que o Lalas falou sobre que a cabeçada do Tite, foi um lance que eu lembro muito bem. Tinham 2, estava ele e o Souza. O Souza estava engatilhado ali para fuzilar de cabeça. E o Tite foi lá, se atravessou na frente e cabeceou para fora. Deu uma de zagueiro mesmo. E, bom, o gol do Flamengo foi mesmo uma falha de posicionamento, né? O Ramon, ele não viu o Kleber Show nas costas dele. O Ramon até teve uma estreia legal, se bem que ele já estava mais ou menos no pique, né? Porque ele saiu lá da gambazada, então ele tava com um pouquinho de ritmo de jogo, então estava tranquilo. E basicamente isso, boa atuação, gostei muito da atuação do Ayrton. O Ayrton fez uma boa partida, viu? Eu acho que foi o destaque para mim, o Ayrton e o Paulo Vitor também, que salvou uns lances ali. O Paulo Vitor, esse foi o que eu achei legal, é que além de ser um grande goleiro, a malandragem que ele estava precisando ter, ele está começando a ter. Teve uns lances aí que ele teve que parar um pouquinho, cair, esfriar o jogo, porque estava difícil. Beleza. Por um lado, eu gostei muito da partida do Hernani. Também não tinha visto a partida do Ayrton, não tinha reparado na partida do Ayrton, que foi impecável também.
Eu, mais uma vez, eu dou nota 0 pro Ibson. Arrumou um pênalti da vitória, certo? Bom. Mas no final, quase que ele entrega o ouro 2 vezes no mesmo lance. Errou Exatamente. 2 vezes no mesmo lance. Aí complica. Exatamente. O Adrian, jogador como detalhe, ele, né? o Adrian jogou, como eu posso dizer, o Adrian jogou escondido na ponta esquerda e outra hora escondido na ponta direita. Foi escalação errônea do Joel deslocar um moleque para aquele setor do campo. Para mim, eu acho que foi errado. Ele deveria vir buscar o jogo, não David vir buscar o jogo. Eles tinham parecia que tinham trocado de função o David com o Adrian. O Adrian ficou isolado na ponta e o David buscando o jogo. Totalmente errado. O Flamengo ganhou, bom, 3 pontos. Não jogou porra nenhuma. Mais uma vez não jogou nada. E um jogador como o Ibson, cara, ele não pode ele não pode cometer esses erros bobos. Um jogador experiente, de qualidade. Pô, no final do jogo, cara, o cara vai querer driblar. Mas, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de... Lembrou muito aquele empate com o Bahia. Aquele empate com o Bahia lá no ano passado, 3-3, né? Que o Joel colocou Fernando e Jean em campo para segurar a vitória. Foi o Luxemburgo, isso. E aí o Fernando errou um passe no meio campo, o Jean fez cagada lá na zaga e o Jobson marcou o terceiro. A sorte é que o São Judas Tadeu estava muito inspirado hoje. É verdade. E o Williams também, nossa, o Williams, quando ele achava que era o Iniesta, né? O Williams é foda, dava uma de Messi até, né? Que resolvia ir pro ataque, agora, mandava, pelo amor de Deus. Agora bem lembrado, né? Uma boa atuação aí do Chicharito Hernani. E é o seguinte, né? Pelo menos o Flamengo vai se acostumando um pouquinho a jogar sem o Love, né? Porque a tática que o Flamengo tinha aí até pouco tempo atrás era bicão pra frente pra encontrar o Love e ver o que ele resolve lá na frente. Pois é, e agora com o Hernani, como falei lá na transmissão, o Flamengo só tem 2 atacantes, 2 centroavantes, 2 camisas 9, jogador de área mesmo, que é o Hernani e o Lucas da base, né? Então, com o Hernani em campo, os cruzamentos dos laterais ganham mais, entre aspas, precisão. Porque você cruzar na área para ninguém, o Love não tem essa característica, né? Então você cruzar na área para ninguém, dá a impressão até de que o cruzamento foi errado. E na verdade, não é essa questão, né? Por exemplo, o Bahia explorou muito a bola levantada na área. Quem tá lá na área? O Souza, o Caveirão. É um jogador com essa característica. O Flamengo não tem esse jogador. O Hernani fez esse papel hoje. Uma bola que sobrou para ele meteu na rede. Entendeu? Ou, como falando que outro jogador com essa característica seria o Lucas. Um jogador que certamente vai vir para o time é o Adriano. Só que é o seguinte, como ele vai vir para o time? Não dá para despejar nenhuma esperança no Adriano. E além disso, prefiro 1000 vezes dar oportunidade para um Lucas do que ficar esperando pelo Adriano. Tu vai morder a língua, hein? Vai morder a língua, Ruivo Ering. Wildes, tá de volta aí, meu parceiro. O que tu achou aí do Flamengo 2, Bahia 1? Wildes. Só um minuto. Wildes. É o seguinte, HL, eu tô aqui, deu uma zica aqui, tá me ouvindo bem? 100%. Agora sim, né? É o seguinte, galera, eu tava falando antes. O Joel tá sendo ultimamente um técnico de improviso, né? Tava improvisando o Wagner Love como centroavante. Ultimamente tá improvisando o Luiz Antônio de lateral direito. Apesar de estar até jogando bem de lateral direito, mas está improvisado. Enfim, já improvisou Canelada, lateral esquerda, e vem improvisando muitas coisas. Inclusive hoje improvisou o Adrian como um ponte esquerda e já improvisou o Ibson como meia armador. Eu até falei na transmissão aí, quem viu, vamos improvisar a saída do Joel, né? Porque ninguém mais está aguentando
Eu, particularmente, não estou mais aguentando ver o time jogando dessa forma, desorganizada, improvisada. Eu quero ver o Flamengo jogando certo, direito, cara. Eu até falei na transmissão também. Alguém tem que avisar para ele que isso é Flamengo. Isso não é qualquer desse time pequeno que joga no Brasileiro aí e pensa que é grande. É Flamengo, porra. Pelo amor de Deus. Também É, acho, também acho. Teve gente lá pedindo, já que já gosta de improvisar, teve gente pedindo o Paulo Vitor no ataque, o Adriano na zaga, né, o Hernani de volante, pra ver se o time encaixa, né? É brincadeira. Rapaziada, aí eu só respondeu o Igor aqui, falou que o HL parece o Ayrton. Nada a ver, velho. É mais bonito. Quer dizer, parece Ele parece o Williams. Christian Borja. Não, parecendo o Williams. Parece o Christian Borja. Valeu, Manguito. É isso aí, rapaziada. A gente tá com uma pequena zica no Ih, nosso peraí. site da rádio. Na rádio não tá tocando corneteiros, mas a galera tá assistindo por aqui, então tá tranquilo. Depois aí a galera vê aí o replay da parada. Mas enfim, continuando a nossa pauta aqui. Deixa eu ver aqui. O pênalti do Ibson ali foi maroto. Eu não acho que foi pênalti. Lalas. O Fabinho perdeu o time da jogada. Acho que ele só levou a mão no Ibson. Quando viu o Ibson na frente dele, botou a mão e não foi para aquilo tudo. Foi um pênalti maroto pro nosso lado. Tu acha que foi pênalti, Lalas? Eu acho que foi pênalti sim, cara. Foi um lance em que o Ibson vem em velocidade e o zagueiro ele falha a bola, ele capa a bola, mas empurra o Ibson. Como o Ibson já estava em velocidade, ele acabou desequilibrando e caiu. Né? Talvez o Ibson tenha valorizado um pouco, mas o fato é que o jogador empurra o Ibson. Empurrou dentro da área, é pênalti, não tem o que marcar. É pênalti, acabou, fim de papo. Não tem nem muito o que comentar sobre esse lance, não. Parece que o carinha lá da Globo disse que não foi pênalti, né? Mas, sinceramente, se não for pra marcar pênalti nesse lance, não é pra marcar mais pênalti nenhum, não. O cara empurrou o Y claramente dentro da área. Tá certo. Pra você, Wilt, foi Olha, pênalti ou não foi, ô Taliba? Assim, eu achei muito maroto esse pênalti. O Y deu uma valorizada enorme. Aí a gente vai pensar, bom, ano passado a gente teve vários pênaltis marcados, não foi, vários pênaltis que aconteceram, o juiz não deu nenhum, então tá tranquilo. Agora, o que a gente pode questionar é que, assim, no lance deles, logo depois, quase antes do finalzinho do jogo, teve um quase pênalti também. Aquele que o juiz não deu, também não foi pênalti, mas foi mais pênalti que esse que a gente tomou. E seria um pênalti que poderia, o juiz, se tivesse usado o mesmo critério, poderia ter marcado e poderia ter expulsado o Renato Abreu, que já tinha tomado o amarelo quando fez o gol. Então, sei lá, é o que eu acho. Pra você, Wildes. Eu acho que o juiz levou além da compensação, né? Porque teve aquele lance do primeiro tempo que foi pênalti claro em cima do Iverson. Aquele ele não marcou. Vai ver alguém que comentou com ele no intervalo, ele foi e marcou aquele, né? Que eu também acho que não foi tão escandaloso assim, foi mais uma forçação de barra, mas de repente para compensar que ele não marcou no primeiro tempo, no outro ele marcou, né, HL? Mas foi o que o Talibã falou, né? A gente, ano passado, teve um pênalti, se eu não me engano. De tantos pênaltis absurdos que não foram marcados, então tá compensando esse aí, pelo menos. Tá certo. E aquele lance do pênalti, não entendi nada, hein? O Renato foi cobrar o pênalti, o Mancini segurou a braçadeira de capitão dele, a braçadeira saiu, o Mancini ficou segurando a braçadeira de capitão do Renato, né? Aí reclamou com o juiz, não sei o quê, aí na comemoração o Renato jogou a braçadeira no chão. Que lance, hein? Estranho, um lancezinho estranho também. Bizarro, lance que ninguém entendeu nada ali, né? Eu vi o Renato depois na leitura labial mandando ele para vários lugares aí impublicáveis aí no horário, nesse horário.
E é aquela coisa, né, cara? Ele, segundo, acho que o próprio time assumiu o papel de líder ali, né? Ele, na prática, tem sido o capitão do time, né? E aí o cara toma uma atitude dessa, quer dizer, há muito tempo, e que a gente vem falando também, o Renato Abreu, ele vem mostrando isso, ele não é um cara que tem, sabe, que tem ele não é um cara equilibrado, não tem uma cabeça boa. O descontrole dele já é de jogos Libertadores, inclusive, entendeu? Num lance desse, poderia ter prejudicado o time, por exemplo, se ele já tivesse um outro amarelo, por exemplo, no jogo. Entendeu? Enfim, pra mim, pura irresponsabilidade dele cair nessa provocação do Mancini. O cara não tem cabeça pra ser capitão do time, não. Mas eu achei legal, cara, no final do jogo ele reunir geral ali pra se abraçar, sei lá, não sei o que ele tentou ali, mas ele chamou o time pra ele. Eu gosto dessa liderança do Renato Abreu. Porém, é meio destemperado, né? Não, Talib? É mais ou menos por aí, só que tá aí, pelas entrevistas que ele dá, normalmente ele é sempre o mais centrado. Eu acho que ele é daqueles que quando terminar a carreira vai render como comentarista. Agora, como já comentaram por aqui, que eu até vi, malandro foi o Bahia, perdeu pro Flamengo pra não ter o risco do Joel ser demitido e ficar por lá mesmo. É verdade, é verdade. Ninguém quer o Joel, cara. Nem mesmo o Bahia. Aliás, aquele torcedor que apareceu lá na Plim Plim chorando, aquele torcedor do Bahia, ele não tava chorando de tristeza, não. Ele tava chorando de felicidade por não ter mais o Joel no time dele. Falar nisso, o Anjinho da Paz estava lá no time do Bahia. Eu não vi isso aí não, velho. Eu vi no intervalo, parecia ele. Eu já tinha visto. Por falar em torcida do Bahia, eu vi aquela faixa muito da Cretina. Essa faixa já tá mofa, já mofou. Os caras ficam nessa. Sem comentário. Pô. Vergonha do Nordeste. É a vergonha do mas Nordeste essa faixa... que ganhou deles, velho. Mas essa faixa não é só na Bahia, não, né? Aqui também, em Pernambuco também rola essa faixa aí. Em Goiás, em Minas. Teve também no caso lá em Santa Catarina também, não foi? Não, ignorância pura. Teve contra o Figueirense. Contra o Figueirense, inclusive foi no jogo, foi no Brasileiro do ano passado, aquele empate em 2-2. Eu tava lá. Jogo da invencibilidade do Flamengo no campeonato, o último jogo da invencibilidade do Flamengo ali no Brasileiro, em que um torcedor do Flamengo cadeirante foi agredido pela torcida do Figueirense justamente por esse motivo. E aliás, entre aspas... Oi? Foi no jogo em que o Flamengo, isso no dia 14 de agosto, quando o Flamengo estreou o patrocinador Master de 2011. Sim, e no jogo seguinte, né, teve aquela derrota sinistra pro Atlético Goianiense 4-1. Mas assim, cara, é aquela coisa, uma ignorância total, né? A gente pensa assim, vamos colocar de lado, se é que isso é possível, a nossa paixão pelos clubes, no caso pelo Flamengo, outros torcedores que são apaixonados pelos clubes, enfim. Mas o ser humano, cara, ele é muito preconceituoso e tem atitudes totalmente irresponsáveis que estimulam a violência como uma fase dessa vergonha, por exemplo, como se a paixão escolhesse CEP, sabe, uma ignorância absurda. Quer dizer que eu sou obrigado a torcer pelo clube da minha região, que sou obrigado a vestir a camisa, sou obrigado a ser apaixonado pelo clube da minha região, né? Então quer dizer que no Mundial de Clubes, quando o Corinthians, esse ano, no caso, for lá jogar contra o Chelsea, a gente vai ser obrigado a torcer pro Corinthians, que é Brasil. Exatamente. Vai vencer esses manés, vão torcer pro Corinthians. Quer dizer, é uma hipocrisia, é uma ignorância absurda. E é aquela coisa, cara, o Flamengo, ele é do mundo. Ele não é do Brasil, não é do Rio de Janeiro, ele é do mundo. Entendeu? É vergonha do Nordeste, é vergonha do Sul, é vergonha de Goiás, é vergonha do mundo. A torcida do Flamengo ela é mundial, não adianta. É a única torcida que está presente em cada estado brasileiro numa quantidade absurda.
Não é à toa que existem as embaixadas da nação, embaixadas até internacionais, como a Fla Sucre, Fla Xangai, Fla Roma, Fla Singapura, entendeu? Entre outras, que com certeza vão surgir porque a torcida do Flamengo não para de crescer e ela se expande a todos os cantos do universo e de outros universos também, se bobear. Eu não vou surpreender se cair um ET aqui na Terra vestindo a camisa do Flamengo. Olha, se não vestir, com certeza a Patrícia vai chegar lá e vai entregar a camisa, porque sabe que o Flamengo é o melhor do mundo entregar a camisa pra celebridade. Porra, é foda. Mas agora é o seguinte, como eu falo sempre, o Flamengo, eu tenho muito orgulho de envergonhar esses estados aí onde o pessoal fala mal da gente. A gente é muito bom envergonhar eles. Pois é, cara, pois é. E eu digo o seguinte também, futebol, é outra coisa, não é concurso de Miss. Concurso de Miss é que cada um acaba torcendo para aquele do bairro, do estado, aquela coisa toda. Aqui é futebol, aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, é absurdo. O Flamengo tá em todos os cantos do país. Diferente do. Você falou de Corinthians aí, Lala. Diferente do Corinthians, Corinthians paulistas. Corinthians paulistas, aliás. E aqui nós somos clube de regatas do Flamengo, não é clube de regatas do Rio de Janeiro. Lá o Corinthians ele tá 95% em preso em São Paulo. Tem Corinthians paulista. É porque eles é genérico de um outro Corinthians aí, tem a história louca aí. Da Inglaterra, da Inglaterra. Flamengo é clube de regatas do Flamengo, aí a diferença. Mandou bem, velho. Deixa eu ver aqui. Essa semana aí a gente teve a expectativa do Flamengo poder contratar um camisa 10 ali pro seu meio de campo. O Flamengo tentou o Diego do Wolfsburg da Alemanha e tomou um não! O Flamengo tentou o Juan, mas o Juan já tinha propostas do Internacional. E sabe o que o Flamengo ouviu do Juan? Ídolo do clube? Um ex-ídolo? Não! Mais um não, são dois. E agora o Flamengo corre contra o tempo para tentar pegar um Riquelme. Pode ser mais um terceiro? Não! Uma diretoria dessa, filho, não dá, né? Quer contratar jogador aos 45 do segundo tempo, velho? Não dá, né? Assim não dá. É vexame atrás de vexame. Daqui a pouco vai tentar um Renato Cajá e vai ouvir também um não. Pô. A gente ouviu não. A gente ouviu não do Wellington Dias. Pô, vê aí. Não do Wellington Dias. Quem é esse tal de Wellington Dias? Quem é esse cara? Lembra? Tu lembra aquele carinha do Brasiliense? Do Brasiliense, eu lembro sim, cara. Então, é aquele. Naquela época era triste, viu? Pô, a galera, essa diretoria do Flamengo pra contratar, velho, só conseguiu contratar o Cáceres porque já estava palavrado desde o início do ano. Senão, também ouviria um não. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ai, fala tu, Renato. Não quero nem falar de diretoria, velho. Deixa esse assunto pra vocês, velho. É aquela coisa, cara. Os jogadores, acima de terem a sua paixão pelos clubes, eu acho que a gente tem que entender que eles são profissionais. E sendo profissionais, eles vão buscar o melhor ambiente para eles trabalharem, né? E com certeza o cara que pensar com uma visão profissional, o último clube que ele vai escolher é o Flamengo, infelizmente. Não é que o Flamengo seja o clube mais bagunçado, que o Flamengo, ou que essa seja uma particularidade do Flamengo. Não, outros clubes também são assim, outros clubes até mascarados, né, são assim. Mas acontece que o Flamengo é tudo escancarado. O Flamengo viveu esse ano aí com vexames atrás de vexames toda semana. Entendeu? É um ritmo alucinante que derruba qualquer torcedor. E aí o cara vai querer receber em dia, o cara vai querer um bom ambiente para trabalhar, o cara vai querer paz, vai querer sossego, ele vai querer um time equilibrado. Entendeu? O cara não vai querer o Flamengo, pô. O Juan não tá errado não, cara. O Juan é um jogador que fez a sua história no futebol brasileiro, fez a sua história no Flamengo. É um cara que
sabe, fez a sua história na seleção brasileira, foi considerado um dos melhores zagueiros do mundo, né? E hoje ele é respeitado por isso, mesmo com seguidas contusões, operações, etc. Mas, e tanto é que um clube como o Inter, que é conhecido pela sua estrutura, pelo seu profissionalismo, pela sua recente, podemos dizer, já desde a metade da década passada, que vem crescendo muito, é um clube que é conhecido por essa visão profissional, por contratar pontualmente, né, por montar bons times, disputar campeonatos internacionais com qualidade, né, e tá trazendo o Juan. Eu não tenho dúvidas de que jogadores como Juan e Forlan vão render lá no Internacional. Coisa que eu não poderia afirmar se eles fossem para o Flamengo. Entendeu? Infelizmente, eu tenho que falar isso. Entendeu? Então, o Juan não está errado de ter ido para o Inter. Ele pode ter conversado antes com o Inter ou depois, isso não importa. Não importa quem tá, se ele mentiu na história. O que interessa é o seguinte: enquanto o Flamengo tiver esses amadores no poder com esse amadorismo tão escrachado como está sendo nesta temporada, dificilmente o Flamengo vai contratar um jogador do nível do Juan. Muita gente acha que o Juan não é jogador para o Flamengo hoje, mas ao meu ver é ao contrário. O Flamengo não tem condições de receber um jogador como o Juan, por exemplo. O Juan, ou melhor, o Juan não é jogador, por exemplo, para hoje jogar no Flamengo. Um jogador que tem 10 anos de Europa, 10 anos vivendo num total profissionalismo, ele não vai chegar do nada e ir pro Flamengo. Não vai. E para você, Wildes? Cara, eu só tenho uma coisa para dizer sobre tudo isso, é lamentável. Ironicamente, eu vou parabenizar o Inter e outros clubes que estão por aí fazendo contratações de pesos. Contratação de peso, aliás, com jogadores de nome, jogadores que vão levar mais torcedores ao estádio para ver aquelas pessoas, como o Inter está trazendo o Forlan, o Juan, são jogadores espetaculares. Tem o Juan dispensa, como o Renato falou, dispensa alguma coisa, dispensa falar bem ou mal dele, é um jogador excepcional. E, infelizmente, no Flamengo a gente está pagando o mico direto, né, cara? O Flamengo quis fazer essa contratação do Diego de uma fórmula meio, como é que eu posso dizer, qual é a palavra? Meio na gambiarra, né, vamos dizer assim, sem ter o dinheiro, mas ofereceu parte da camisa para estampar a Volkswagen. Então, assim, não tem dinheiro para tal coisa, mas quer investir num jogador caríssimo, como estava sendo, esse rapaz estava sendo contratado. Então, o Flamengo está buscando coisas muito mirabolantes, cara, e tá deixando os jogadores passarem por aí. Forlan já foi embora. Aí o Botafogo trouxe esse negão aí, qual é o nome dele mesmo? Sidorf. O Sidorf. Enfim, cara, a gente tá vendo grandes jogadores de bobeira passando por aí, e o Flamengo quer apanhar o Diego lá na casa do caramba, oferecendo estampa na camisa. Cara, eu tava pensando esses dias, o pessoal tava falando, Zinho tá fazendo um trabalho profissional, Zinho tá assim, Zinho tá assado. O que eu tô vendo o Zinho fazer nesse momento é tirar as atenções da demissão do Joel e fazendo esse tipo de coisa pra abafar isso tudo com esse tipo de contratação mirabolante, cara. Nem Riquelme. Não, pelo amor de Deus, cara. O cara vem falar que esse rapaz é prioridade. Todo mundo falando, não, vamos trazer o Riquelme, que o Riquelme é mais barato. Enfim, não, prioridade é ele e tal. A gente vai até o final, vamos conseguir. Tá aí, frustração. E o caso do Joel, o que aconteceu? Perdeu pro Fluminense, continua jogando ruim, ele continua lá, tá? Eu acho, tá? Já esgotou minha paciência com o Zinho também. Eu não tô vendo ele fazer absolutamente nada, a não ser de dar boas entrevistas. De dar entrevistas bacanas, bem falado. Agora,
Na prática, eu não estou vendo. O Flamengo continua com o mesmo time, com o mesmo técnico e nenhuma contratação de peso pós o Wagner Love, que foi a única contratação de boa para o Flamengo esse ano. Fora isso, eu não estou vendo nada, apenas promessas. Então, Zinho, que me desculpe, quem admira o Zinho, que me desculpe, mas no momento eu só estou vendo entrevistas bem faladas dele, com promessas de jogadores que até agora não chegou. Camisa 10 é esse. Inter contratando a rodo. Mas pois é, Inter contratando a rodo, não sei quem contratando. Até o Chororô pegou um cara aí com um nome forte, que leva a torcida e tal. E o Flamengo, nada até agora. Cara, eu Então, não assim, acho que eu acho que o seja algo Flamengo pra tá esperando abafar, não. Eu acho que o Zinho, a diretoria do Flamengo, tá esperando o Adriano voltar. Pô, o Juan, cara, o Juan foi, pô, pelo amor de Deus, ficou tanto atrás de Diego e deixou o Juan passar batido. Não, esse caso do Juan O melhor esse investimento caso do esse Juan ano pra parou. mim, só um segundinho a mais. O melhor investimento pra mim não é contratar, é simplesmente tirar o Joel. Esse pra mim é o melhor investimento do ano. Esse time tem muitos problemas, cara, e eu acho que o principal deles é sim a presença do Joel, por tudo que a gente tem visto. Eu acho que o Flamengo não tem elenco para jogar tão mal assim, né? Mas também a gente tem que ver que o Flamengo precisa de reforços. O Cáceres chegou aí para suprir essa ausência aí de um volante mais com qualidade de marcação, né? Que a gente, no caso, só tinha ali o Ayrton. O Amaral não é o jogador para isso. Renato Abreu, Ibson, Luiz Antônio não possuem essa característica. A gente fala, pô, o time tem 4 volantes e veio mais um. Não, o Flamengo não tem 4 volantes. O Flamengo tem o Ibson, né, tem volantes e volantes, né? Renato Abreu é um jogador que, pela característica dele, joga mais do meio para frente. O Ibson é um jogador que tem mais qualidade de criação. Luiz Antônio é um jogador muito ofensivo também. Volante mesmo, de marcação. Nesse caso, com a vinda do Cáceres, o Flamengo passa a ter somente o Cáceres e o Ayrton. Maldonado está machucado, possivelmente nem vai mais jogar pelo Flamengo. Enfim, né? Aí veio o Ramon, o lateral, que a gente não pode... a gente não tem muita expectativa sobre ele, porque a gente nem sabe... Ele nem no Corinthians ele estava jogando, entendeu? Mas falaram bem dele, um jogador que tem uma ofensividade boa, um equilíbrio bom na lateral, pode ajudar bastante. Enfim, e sobre o camisa 10, cara, é uma escassez no futebol brasileiro. Não é fácil achar um camisa 10 assim. Há muita gente, coloca o Matheus e o Adrian pra jogar. Pô, cara, não é bem assim. Hoje o Adrian foi titular, e aí? Entendeu? Supriu a ausência de um camisa 10 é complicado. Entendeu? Então, achar um camisa 10 que realmente coloque, que realmente supra essa necessidade de um armador é complicado, não é fácil. Não tentou o Diego, não deu certo. Parece que agora vai atrás do Riquelme, nem sei. Riquelme parece que ficou de dar uma entrevista hoje, anunciando a saída dele do Boca e falando falando do futuro dele. Enfim, mas o fato é que não é fácil também achar um camisa 10, né? Talibã, é o que o Renato Sim. fala muito. Não, Fala tem tudo mais aí, pra velho. falar, mas deixa pra lá, vai, fala aí. Não, é assim, eu acho que o Flamengo, infelizmente, ele tá tendo que pagar pelos anos aí de desperdício de dinheiro com jogadores meia boca. Infelizmente, a cota de medalhão do Flamengo já acabou. O Flamengo estava oferecendo 350 mil pro Juan. 350 mil é quase o teto de boa parte dos clubes que tem por aí. Nenhum clube, a maioria dos clubes por aí, não costuma pagar 350 mil para qualquer um. E esse, com certeza, talvez não fosse nem o quinto maior salário do clube. Talvez fosse o lá. Tem pelo menos uns. Acho que o Love e o David ganham mais. Deve ter mais gente aí que ganha mais aí. Eu acho que não sei se o Léo Moura ganha a mesma coisa, não sei como é que é o esquema, mas tem muito jogador aí que ganha mais do que isso no Flamengo. E aí, o que acontece?
tá tendo que enxugar. Não dá para entrar em leilão em todo jogador. Então, o Inter, a vantagem do Inter agora é que além de ser um clube organizado, agora tem um carinha lá que está começando a botar um pouquinho mais de grana lá, que é o senhor Delcir Sonda, que é o dono de uma empresa lá, supermercado, alguma coisa assim, e ele está ajudando a botar a grana no time. Ele já tem lá o Kleber, que saiu do Santos, foi lá pro Inter já faz alguns anos. Ele é dono do passe do Ganso, ele é dono de vários jogadores aqui que estão no Rio e no Rio Grande do Sul. Ele tá lá, então ele é um cara que tá ajudando a inteirar uma grana, então não é só a grana do clube. O problema é que justamente o Flamengo ele não tem assim parceiros e investidores que ajudem nesse tipo de situação, se bem que essas parcerias aí é que nem, por exemplo, a gente vê o caso aí do patrocinador aí dos Florzinhas, que tá devendo 720 milhões aí, eu acho que pro estado do Rio, pro município do Rio. Se um dos dois se essa empresa de plano de saúde quebra e o Fluminense quebra junto também. Rapaz, aliás, o Fluminense se chama Fluminense/Unimed há muito tempo, né? Exatamente, e já teve muito perto aí deles roerem a corda, né? Porque, pelo que eu lembro, na época que o Fluminense não estava ganhando nada, eles já estavam até pensando em largar de mão, porque não ganhavam nada, aí pintou um título aí, acho que foi da Copa do Brasil, aí eles continuaram aí com o projeto lá, com a parceria, até porque o carinha lá que comanda lá a Unimed, ele tem, digamos, ele é muito tricolor e ele está conseguindo convencer o restante da cooperativa lá a manter lá o patrocínio, né? Porque ele também não manda sozinho. Agora o detalhe também, né? A gente fala do Juan, é o seguinte, o Juan, ele tem tido também o cara é muito bom, grande zagueiro, teve uma folha de serviço muito boa prestada aí pro Flamengo e também pra Roma, mas temos que lembrar que ele tem problema grave aí, que ele costuma se contundir com uma certa frequência. É um jogador que já está meio quase no final da carreira. Então, é arriscado também ficar botando esse tipo de... botar tanto dinheiro assim numa transação como essa. O Riquelme é a mesma situação. O Riquelme ele já está quase no final da carreira. Ele já estava querendo sair do Boca Juniors porque ele não conseguia desenvolver o futebol do jeito que ele queria e que o Boca Juniors queria. Ou seja... se no Boca Juniors, que na Argentina, o futebol argentino tá mal das pernas, porque os caras lá estão sem grana, ele já não tá rendendo, imagina o futebol brasileiro, que, convenhamos, tá num nível ligeiramente acima do futebol argentino. Então, é outro caso aí que é meio perigoso. O caso do Diego aí, esse tipo de negociação, eu acho que nem... a Volkswagen não vai também querer botar alguma coisa em cima disso, de patrocínio, porque para fazer isso, o que adianta colocar os patrocínios da Volkswagen e aí quando vão filmar os caras na concentração, os caras estão saindo de Mercedes, Porsche, BMW? Cara, assim, sobre o Riquelme é um jogador, a gente sabe, diferenciado, o cara tem 34 anos, eu acho que ser chamado de velho, ainda mais para um jogador de criação, um armador, eu acho um certo exagero. E, sinceramente, eu prefiro ele 1000 vezes do que o Diego. Para trazer um Diego, para vender a camisa, para trazer o cara, porque, enfim, a gente sabe que o Flamengo tá sem dinheiro. Teria que usar essa alternativa do patrocínio, né, da Volkswagen. Isso certamente gera muita crítica e a certeza, a garantia do Diego render, a gente não teria, né? Simplesmente não teria. O Riquelme eu vejo já de uma forma diferente. O Riquelme é um craque, é um jogador diferenciado, é um jogador que pode não correr em campo, mas um toque que ele dá na bola é meio gol, seria meio gol pra gente. Então, sim. Enfim, eu vejo o Riquelme como esse jogador que daria um jeito ali nessa criação do meio campo, claro, com algumas mexidas, e também a saída do Joel, né? Porque o Joel é o seguinte, ele vê o time como o time ousado do Joel. Um time ousado do Joel é o que entrou em campo hoje, que tem 2 atacantes e 2 jogadores com qualidade na criação, que é o Adrian e o Ibson, né? Esse seria um time ousado pro Joel, ou seja, tá muito aquém, né, do que a gente espera desse Flamengo aí. Precisa de reforços, como falei, mas
Sem dúvida, reforçando aqui, a saída do Joel seria um baita reforço do Flamengo. E por falar em reforço, o maior reforço do Flamengo nesse ano tem sido o Zinho. Comentando em cima do que o Wilson falou, o Zinho tem feito um excelente trabalho no Flamengo. E sem dúvida, a melhor contratação do Flamengo no ano, só falta entrar em campo. Certo, é isso aí, rapaziada. A galera quiser chegar aí, trocar uma ideia com a gente, chega aí pelo Twitter, @RadioNação. Nós estamos aí, pode chegar que tá tranquilo, trocar sua ideia. Tô vendo aqui algumas respostas aqui pelo Twitter aqui do que a gente tá conversando aqui. O nosso amigo Reinaldo Gonçalves está dizendo aqui que esse Juan, se gostasse do Flamengo, ele teria vindo, assim como o Love fez. Graças a Deus ele não veio. Valeu. Um abraço aí pro Sir Rafael, Reinaldo Gonçalves. O Sauer também aqui tá dizendo que daqui a pouco o João vai improvisar a Patrícia Amorim de terceiro zagueiro. Um abração aí, Sauer. Galera, é verdade, cara. Pode chegar também, trocar uma ideia com a gente, que não paga nada não, beleza? Um abração aí pro Igor. Deixa eu ver aqui. O Lucas, FRC36, o Fernando Kaiser, Silumates, o Mengo, o Diego Nascimento, Flacaru, Jassen Solo, o Pedro, o Léo Magamon. Valeu, Léo, um abração aí. Tamo Opa, junto. Ilustre ele, hein? Ilustre. Opa, falar nisso, aproveitar também, tava falando de embaixadas fora, faltou faltar da Fly USA, né, do nosso parceiro Marcelo Barreto, o Celo CRF. O Celo, um abração também aí. Isso. Gente boa. Tem outras embaixadas também que agora de cabeça eu não lembro, que são muitas embaixadas, são quase 40, se eu não me engano. Confirmando, aliás, só para completar o que o Wildes falou, o Palmeiras anunciou aí o Obina, né? Voltando. E o Neymar tá indo pro Al Rayyan dos Emirados Árabes. Então, Neymar. E seguindo essa onda, o Inter já anunciou oficialmente a vinda do Juan. Eu acho o seguinte, o Inter tá montando um time geriátrico, velho. Juan, Forlan, Guinha Azul, Índio, os caras tudo na faixa de 33 pra cima, velho. Mas o Inter até o final do Brasileirão não, velho. Mas o Inter é um clube organizado, estruturado, profissional, que sabe usar bem a sua base, os seus valores, né? E no caso mesclar a experiência com juventude, né? Coisa que o Flamengo também deveria fazer por ter uma ótima base aí para ser explorada, né? Por exemplo, vou citar aqui 2 exemplos disso que a gente está falando. O Tomás, ele voltou para os juniores, parece que não está sendo utilizado. O Muralha foi utilizado e agora também não está sendo mais aproveitado. O Lucas, atacante da base, eu volto a falar aqui, excelente atacante que não está sendo aproveitado e o Flamengo pode perder ele de bobeira. O empresário dele já queria levar ele para o Real Madrid. O cara nem vai jogar no profissional direito e corre risco de ir embora. Tu é empresário do Lucas, cara? Toda hora tu enche o saco pra falar do Lucas, cara. Cara, eu encho o saco mesmo, cara, porque eu tô vendo o Flamengo desperdiçando um ótimo jogador numa posição carente nossa, que é um camisa 9 mesmo. Vejo o Flamengo aí, a torcida em cima do Adriano, que o imperador que vai voltar, e caralho, a 4. E ninguém comenta do Lucas, que tá esquecido lá, cara. O Lucas é um excelente jogador e eu, falando assim, pelo que eu vi dele, eu posso dizer que é um jogador que iria nos dar muitas alegrias ali naquela posição. Um jogador inteligente, de bom toque de bola, um jogador que finaliza forte. Eu acho que o Flamengo deveria dar mais chances para ele. Agora, ficar nessa de esperar o Adriano, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes dar uma oportunidade para o Lucas agora. É muito mais garantido o rendimento, o retorno dentro de campo. O problema é o seguinte, infelizmente, esses jogadores que estão aí, o Adrian, o Matheus, o Lucas também, o Camacho, que voltou muito bem lá da Bahia,
no ano, eles eram para ter sido já testados e já terem pego o ritmo de jogo no estadual. O problema é que quando acabou tudo, veio todo mundo do time principal pro estadual e a gente teve, e a molecada desceu. Aí é complicado, né? Infelizmente. O Joel ele teve que subir, o Adrian, o Matheus, o Luhan parece que subiu também junto, teve que subir na marra, porque ele não queria. Teve que subir na marra. A pressão da torcida, aliás. É verdade. Já é um cachaceiro desgraçado, aquela cara. Não, olha o preconceito com os cachaceiros, pô. Calma aí. O Flamengo não contratou, né? Mas começou a dispensar, né? Mandou o Alvin embora. Bom. O Drogba tem proposta da Romênia. Podia incluir o Wellington de graça nisso daí também. Manda o Wellington fazer um estágio lá na Romênia, lá no frio da Romênia. Eu acho que o Wellington, nosso zagueiro, pode ir de assim, graça. O Arthur Sanches, ele tem ganha essas oportunidades, e isso é um indício de que realmente o Wellington deve estar saído. O Flamengo já está tentando negociar o Wellington, seja por empréstimo ou definitivo, eu não sei. E a proposta em cima do Diego Maurício, a galera aí que estiver ouvindo pode confirmar ou me corrigir se estiver errado, mas a proposta é por empréstimo de 1 ano pelo valor de 5 milhões de reais. Ou seja, um empréstimo ainda no valor de 5 milhões de reais. Eu acho que é um negócio do caralho, né? Muito bom negócio. Aliás, rapidinho, o São Paulo, agora mudando aí de assunto, o São Paulo, ele recusou uma proposta de 82 milhões em cima do Lucas deles lá. E São Paulo é um outro clube que sabe trabalhar com a base, como a gente vem falando aqui, um clube estruturado profissional que mesmo sem conquistar títulos recentes, vem aumentando as suas receitas ano após ano. Eu acho que, se não me engano, desde 2005, 2006, São Paulo vem aumentando muito as suas receitas anuais aí com o futebol. Mas teria ganho muito mais se o presidente deles não tivesse feito a besteira de bater de frente com o Corinthians, que era o time, um dos times que mais alugava lá o Morumbi para os seus jogos, né? Aquela história lá, o presidente do São Paulo talvez seja o maior responsável aí pela arrancada do Corinthians aí, não só a nível estadual, como também sobre sede de Copa, Itaquerão, essas coisas. Isso aí é tudo por causa do presidente do São Paulo, por causa de uma briga besta, por causa de vagas num clássico lá entre eles. Só queria reservar 10% da torcida, aí o Corinthians ameaçou não mais, ameaçou não, disse, não vou mais mandar partidas aqui. Aí acabou, São Paulo ficou aí tendo que apelar para show da Madonna, show do Paul McCartney, do Justin Bieber, da Lady Gaga. Ainda mais com essa força toda que o Corinthians está com a CBF, né? Que primeiro foi o Mano Menezes pra lá, aí agora o André Sanches, aquele bandido do Corinthians, foi pra lá, o Ronaldo, sem contar o Ronaldo, né? Enfim, entre outras coisas, que o estádio aí que está sendo construído com dinheiro do povo, né? E ainda surgiu essa história ainda da Libertadores, que teria sido comprada, teve aquela declaração sinistra do Riquelme a respeito. Enfim, cara, é muita coisa acontecendo aí, beneficiando o Corinthians. O brasileiro, o fato de brasileiro do ano passado, a gente sabe, enfim, só não vê quem não quer. O Corinthians tá praticamente todo ali na CBF, né? O Mano, o André Sanches, mas quem é que vai ali pro Corinthians? O Ronaldo já tá ali, né? Enfim, foda. Lala, você estava falando aí do Corinthians e tudo mais, aquela situação. Aquela história da final da Libertadores, aquela mensagem que está circulando aí nas redes, aquilo ali, eles deram uma requentada naquele texto da Copa de 98 e só mudaram os nomes dos jogadores, porque é quase o mesmo texto de 98. Essa historinha aí tá meio complicada. Eu acho que não adianta a gente considerar aí, tirar o mérito do Corinthians aí nesse título que eles conseguiram lá, claro. Porque eu acho que talvez, se tivesse tido o Santos, talvez nem tivesse tido tanto mérito assim, porque o Santos, lembra do primeiro jogo, que teve até apagão? Então, no jogo contra os Vices da Gama, no jogo contra os Vices da Gama lá,
que teve um impedimento lá do Alexandro, que foi bem marcado, e depois mostraram que foi bem marcado. Já pensou se acontece de ter sido o gol e acaba aquilo ali? Já ia ser mais contestado ainda. Assim, o fato é que o Corinthians realmente mereceu esse título da Libertadores. Jogou para merecer o título da Libertadores. Dentro da proposta deles foi muito bem e mereceram o título. Agora, que de fato houve essa história aí da final da Libertadores, eu não duvido nem um pouco disso. Duvidar eu também não duvido, mas pelo menos os caras, se fizeram alguma coisa, pelo menos tiveram futebol para poder, de repente, nem depender de tanta coisa por baixo dos panos. Eu sou muito crítico do Corinthians também. Eu acho que até ele tem uma relação promíscua com a CBF, que também é uma entidade que é só ver os caras que foram condenados essa semana aí. Durante 41 anos presidiram a CBF, né? Então dá para ver o nível que nós tivemos, né? E bom, essa situação aí. Agora, outro detalhe também, né? Eu tava vendo aqui uma coisa que falaram aqui, deixa eu voltar aqui, que estavam falando sim, vamos falar de quarta-feira, Flamengo e Corinthians, né? Justamente, e aí, acha tu que... fala muito. Vocês estavam falando de Corinthians aí e tal, perderam um pouco o foco dessas tiradas aí que o Flamengo tá mandando gente embora. Deixa eu comentar rapidinho sobre isso aí. O Flamengo está passando por um problema de dinheiro em caixa para pagamento e tal. Vamos fazer as contas. Quanto que ganha o Canelada? Quanto é que ganha o Curupira? E quanto é que ganha o Léo Moura? Quem é Curupira? Curupira é o nosso querido centroavante, o camisa 9, o David Curupira. Tem aquele pezinho torto assim, né? Tá de frente, bate pra trás. Então, enfim, cara, vamos botar 500, 1 milhão aí de bobeira, mais de 1 milhão. Então, quer dizer, tem o Riquelme que não ganharia tudo isso. Tem outros jogadores também aí que seriam bons jogadores para compor elenco também, que o brasileiro precisa muito disso, de jogadores compor elenco para entrar no segundo tempo e tal, lesões. Então o Flamengo está se gastando muito dinheiro com gente que não vale tanto, e de repente para trazer um cara melhor fica nessa coisa de não temos dinheiro em caixa e tal, ele ganha muito. Porra, eu Canelada, meu irmão. Fala sério, depois vem falar que Zinho tá fazendo um ótimo trabalho. Essa é a primeira coisa que ele tinha que verificar, cara. Na moral, tem muita gente que ganha muito dinheiro para pouquinho futebol, desse tamanhozinho. Mas o problema é que, infelizmente, existe a multa rescisória, né? Não adianta... Beleza, por mim dava para meter a vassoura em boa parte do time. O problema é que alguns jogadores têm contrato longo. Aí a gente se lasca, porque uma rescisão é tudo que os caras têm para ganhar, mais 50%. O cara, por exemplo, vai receber um contrato aí, sei lá, o cara ganha 500 mil por mês. Daqui até lá são, sei lá, 6 meses, né? 5 meses, 5, 6 meses. Ele vai ter que receber 3 milhões... tudo com 50% de acréscimo. Aí é complicado. Infelizmente, não é que nem no Cartola que a gente pode montar o time de uma vez só e pronto. Aí não, a gente já tem o time montado. Não adianta o cara chegar, eu gasto 500 mil no fulano, no cicrano, 200 no cicrano. O dinheiro vai acabar e não vai dar para renegociar todo mundo para dizer, eu vou tirar, eu ganho 500, tu vai passar a ganhar 300 porque a gente vai ter que trazer o fulano. Aí complica. Infelizmente, não dá para fazer desse jeito. Certo, Taliba. Vamos falar aí do próximo jogo aí, Flamengo contra os Gambás. Com a vitória de hoje, Renato, ganhar do campeão da Libertadores na quarta-feira pode dar uma alavancada no time, pode nos dar um moral a mais nesse campeonato, né? Isso se o papai do Joel deixar, né, velho? Não inventar de novo. Né? Seriam 2 vitórias seguidas no campeonato. Uma vitória fora de casa, que não acontecia há quase um ano, né? E uma vitória em casa em cima dos Gambás. Eu acho que seria uma vitória para agradar a torcida, sim. Porque a gente não... Com certeza vai ser um jogo muito disputado. Flamengo e Corinthians sempre é muito brigado, e sempre a imprensa chega em cima e tem toda aquela repercussão. Vai ser numa quarta-feira aí de noite, sem dúvida que o estádio vai estar consideravelmente cheio,
entendeu? Ainda mais depois dessa vitória aí. Mas eu não sei se seria um jogo para alavancar o time, não. Tem muitos problemas aí no time. Eu não há garantia nenhuma de que o time vai fazer uma boa exibição, entendeu? Eu comecei falando aqui mais cedo das coisas boas, né, que eu vi no jogo. Até o meu post hoje que eu fiz no blog foi em cima dos pontos positivos da partida. Mas isso sendo bem bonzinho mesmo, porque no geral foi mais uma péssima exibição do Flamengo. Mais uma péssima exibição. E aí qual a garantia de que vai jogar bem contra o Corinthians? Aliás, não sei, eu acho que foi Renata Abreu que falou de novo. Elogiou o Joel, disse que o Joel está fazendo um bom trabalho, o time está no caminho certo, o time está evoluindo. Eu quero saber onde é que está a evolução desse Flamengo, que não consegue achar um padrão de jogo, não consegue ter uma organização numa simples saída de bola para o ataque, e ainda comete erros bobos de passes de 2 metros, não tem organização no setor ofensivo do time, entendeu? Você vê jogadores com muita vontade, muita movimentação, mas pouca organização, entendeu? Não tem aquele jogador que pare a bola no meio campo e faça um lançamento já sabendo onde o jogador ali vai estar da posição. Não tem. Não, o Flamengo não tem uma jogada ensaiada. Uma coisa tão básica no futebol, o Flamengo não tem. Muita gente, cara, enfim, citar nomes é complicado, mas muita gente que acompanha diariamente os treinos de Joel sente nojo de ver o que acontece em campo. Joel não é treinador. Ele é um distribuidor de colete. Entendeu? Por isso que eu chamo ele de um pinguço desgraçado. Não fala isso. Fala aí. Fala pinguço não, que aí afeta. Mas o Renato, isso aí é uma coisa que me atinge. Mas eu acho que. Não, pera aí, gente. Não, por favor, desculpa então. Eu acho que o Canelada vê. Eu acho que o Canelada vê o. E o Joel vê o Flamengo como um time de Pokémon, né? Deve estar evoluindo para outra raça, alguma coisa do tipo. Porque evoluindo no futebol, meu irmão. Ai, não tá não, compadre. Só se for Pokémon, né? Evoluindo. Olha, eu vou falar. Eu acho que assim, quando o Lalas fala em pinguço, assim, num tom tão pejorativo, eu sinto como se fosse uma punhalada. Não, que isso. Mas olha só, é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Rapidinho, tava falando do Joel. O Joel, ele falou durante as férias, eu só queria lembrar, ele falou que lá pela 5ª rodada o Flamengo já ia estar com o time ajeitado. Eu tô com medo dessa 5ª rodada ser a 5ª rodada do retorno, viu? Isso que eu falei na transmissão hoje, ô Talibã. É mesmo? Isso. Justamente isso. Porque ele falou, a 5ª. Ai, caramba. Ô, Renato, que lance é esse do dia 11 de agosto, hein, velho? Que eu tô meio por fora. Cara, é que um grupo de sócios do Flamengo, os sócios pelo Flamengo, estão se reunindo e planejando um dia da mobilização rubro-negra, porque o prazo limite para o rubro-negro se associar e poder votar em 2015 é até o dia 31 de agosto. Então está tendo essa mobilização, aproveitando também o ano eleitoral e toda essa carniça que somos obrigados a conviver da diretoria, já tem essa mobilização até mesmo para conscientizar o torcedor de que não adianta a gente muitas vezes cobrar, por exemplo, acho que foi um amigo meu, Bruno Romero, que participa aqui com a gente, amigo nosso, um cara que sempre bota a cara ali nos assuntos do Flamengo, preside ali uma ótima embaixada, e um cara muito ativo com os assuntos do Flamengo. Ele foi questionado sobre por que você não critica a Patrícia Amorim, por que você não reage com relação a isso, que não sei o quê. Enfim, de um torcedor que mal acompanha ele, foi falar essa besteira. Aí ele falou: a minha crítica em cima da Patrícia Amorim é o meu voto.
É o poder do voto que eu tenho. Entendeu? E aí o cara ficou quieto, ficou calado. Entendeu? Então a gente tem que conscientizar de que muita das coisas que a gente reclama, a gente deve reclamar sim, a gente deve colocar nossa indignação e cobrar profissionalismo do Flamengo, mas quem puder, deve se associar para mudar o Flamengo como ele deve ser mudado, que é através do voto. Não é através de faixa nas arquibancadas, não é através de protestos, de quebras de vidro e violência, etc e tal. Entendeu? É através do voto. É através do voto que a Patrícia Amorim entrou e através do voto que ela tem que sair. Então, eu colocando meu blog, o Flamengo à disposição e apoiando em peso essa ideia. A chapa da oposição Revolução Rubro-Negra também está apoiando, a chapa da qual eu faço parte. E eu acho que, creio que também vocês aí da Rádio da Nação também apoia esta ideia. Eu acho que todo rubro-negro de bom senso apoia esta ideia e vai, sem dúvida, participar dessa mobilização nacional em prol de um Flamengo melhor, né? E também para levar o rubro-negro de boa intenção, né, para a política do Flamengo e fazer com que ele coloque a sua influência no cotidiano ali do Flamengo, né? Sendo conselheiro, conhecendo os poderes do Flamengo. É através disso que a gente vai mudar o Flamengo. Tá certo, Renato. Rapaziada aí, vamos aí aos resultados do Campeonato Brasileiro dessa 9ª rodada. No sábado, os Gambás ganharam de 2-1 do Náutico em casa. O Figueirense perdeu por 4-3 para as Galinhas no Orlando Scapelli. Me derrubou no Cartola, o time do Figueirense, né? A Ponte Preta ganhou de 4-1 do Curitiba no Moisés Lucarelli. Nos jogos de hoje aí, o clássico do Carioca, Botafogo 1, Flores também 1. Inter não saiu do 0 com o Santos lá no Beira-Rio. Cruzeiro perdeu em casa para o Grêmio por 3-1. Ganhamos no Pituaçu lá na Bahia por 2-1 em cima do Bahia. No sufoco, os vices ganharam do Atlético Goianiense em casa por 1-0. Palmeiras e Bambis 1-1. E Sport Recife 2, Portuguesa 1 na Ilha do Retiro. Com isso aí, as Galinhas são líderes do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, 7 vitórias, um empate e uma derrota. Os vices estão no lugar deles, né? Vice. Pra variar, né? Não tem jeito. As Tricoletes estão em terceiro com 19. Botafogo, aí vem o bonde do 16. Botafogo, São Paulo e Inter. Depois vem o bonde do 15, que vem aí o Grêmio, a Macaca, o Flamengo na 9ª posição. Em 10º está o Cruzeiro com 14, Sport em 11º com 12, Náutico em 12º com 10, Santos na 13ª posição com 9, Corinthians com 8, Portuguesa com 8, Figueirense com 8, e na zona do rebaixamento está Curitiba e Bahia com 7 pontos, Palmeiras com 6 e Atlético Goianiense com 2. Então, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, vice-lanterna do Brasileirão. Na 10ª rodada nós iremos pegar o campeão da Libertadores em casa, jogo quarta-feira às 21h50 com transmissão aqui da Rádio da Nação. Você pode chegar aqui e assistir esse jogo 0800, beleza? Com narração do HL, comentários aí do Lalas Cross, do Wildes, talvez o Talibã também esteja aí na área, certo? Wildes, meu parceiro que fala muito. Essa parada. Comentários finais aí pra gente meter o pé, velho. O que a gente pode falar? Já foi falado quase tudo do Flamengo. Eu espero que na quarta-feira, o jogo contra o Corinthians, doutrinemos mais uma vez, né, que o Flamengo, e aliás, como repetindo, alguém avise pro Joel que isso aqui é Flamengo. Isso aqui não é Bahia, isso aqui não é 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, 15 dos Infernos. Aqui é Flamengo, meu irmão.
E o cara tem que aprender que o Flamengo não é esse joguinho feio que ele tá botando com 250 volantes e que não faz nada. Tirar canelada, tirar todas essas imundícias que estão aí fazendo nada no Flamengo. Mandar um abraço para geral aí que tá no site. Desculpa, eu falo já pouco, mas com essa garganta ruim é pior ainda, né, HL? E um abraço a todo mundo. Um abraço aí pro Talibã, pro Renato, pra você. Toda essa rapaziada que curtiu com a gente hoje o jogo, que tá curtindo aqui. Corneteiros aqui na Rádio da Nação. Falou, até a próxima. Fique com Deus. Valeu, Wildes. Taliba, comentários finais aí, careca. Bom, é isso aí, galera. Boa semana pra todo mundo. Quero lembrar aí que amanhã, 10 horas da noite, eu tô aí com o nosso Pagou Funk da Nação. Muito funk, muito pagode, muito samba, essas coisas assim. E é o seguinte, quarta-feira, Flamengo e Corinthians, a gente tem que ter muito cuidado aí com esse time do Corinthians, porque é um time que joga muito no erro do adversário. Basicamente, ele joga em cima do erro do adversário. Então, o Flamengo é o que mais tem, principalmente erro de passe. E um lance desses aí é fatal. Eu não sou dos mais... eu não sou muito pessimista, mas esse é um jogo que eu acho que o empate seria até um bom resultado. Faltam 30 pontos para a gente poder ficar no sossego, né? Infelizmente a gente tem que fazer esse cálculozinho maldito, mas faltam 30 pontos. HL, falar nisso, o Juan foi expulso hoje no jogo das sardinhas, hein? Novidade. Foi mal expulso, o Muricy saiu pé da vida. Renato Lalas Cross, comentários finais aí, velho. Agradecer aí a vocês da mesa pelo ótimo papo, a galera que acompanhou com a gente, a galera que vai acompanhar depois na gravação. A gente tem um jogo dificílimo contra a Gambazada em casa. E a gente é o seguinte, sem a gente o Flamengo não é nada, né? Muito menos esse Flamengo aí. Então hoje a torcida foi maravilhosa, a nação nordestina é foda, é demais, manda muito bem, sempre. E o time mostrou, mesmo que timidamente, um espírito de luta muito grande, né? Quer dizer, timidamente um espírito muito grande é contraditório, mas mostrou um espírito de luta. E a gente viu os jogadores, sabe, mesmo com um a menos ali, sabe, buscando o resultado, se empenhando, mesmo que sem ainda uma organização, mas com vontade, com entrega, entendeu? E essa combinação torcida-jogadores funcionou, né? E essa união tem que existir, porque é daí que vão surgir as vitórias, né? Da união com a torcida com o time. Ninguém faz nada sozinho, o time não vai fazer nada sozinho, o time não vai fazer nada sem a torcida, e a torcida não vai fazer nada sem o time, né? Então a gente tem que repetir isso na quarta-feira, né? Apoiando o time nos 90 minutos. É um time do Joel, eu não presta com isso aqui, amigo. É com esse time aí que a gente. É o que tem para hoje. É com esse time aí que a gente vai entrar em campo na quarta-feira. Então, se a gente não apoiar esse time aí, a gente não vai alcançar as vitórias. E é aquela coisa que eu falei, cara, não é possível que a gente vá com esse time aí, com esse treinador medíocre até o final do campeonato. A gente não pode esquecer do que aconteceu com o Hexa, na campanha do Hexa, quando a gente teve um início medíocre, levando sapatada até do Avaí, e chegaram alguns jogadores pontuais, ali, sabe, chegou o Andrade e a gente tomou conta da parada. Não estou falando que vai acontecer o que aconteceu com o Hexa esse ano, mas a questão é o seguinte, as mudanças, elas tendem a acontecer, e eu espero muito que elas aconteçam. E as vitórias de hoje vão somar muito lá na frente. Então a gente tem que buscar as vitórias hoje, aconteça o que acontecer. A gente vai cobrar fora dos 90 minutos, a gente vai criticar, mandar tijolado, o que for. Mas nos 90 minutos a gente tem que marcar presença no estádio e apoiar sempre, né? E buscar a vitória junto com o time, mostrar esse espírito de luta junto com o time. E aquela coisa, a nossa glória é lutar, né? Então, amigo, vamos pegar o nosso manto e vamos pra luta, vamos pra guerra. Vamos buscar a vitória, seja com o Messi ou com o Renato Abreu em campo. Vamos lá, vamos na quarta-feira
Eu vou estar lá no jogo quarta-feira e quem puder, vá lá no jogo fazer a diferença lá na arquibancada, 9h50 da noite, quarta-feira no Engenhão. Um abraço a certo. todos, fiquem com Deus. Valeu, Renato Lalas Cross. É isso aí, rapaziada. Amém. Ele fala muito, hein? Fala muito! Não, Fala muito! Eu tenho que concordar que hoje eu falei pra cacete mesmo. Desculpa aí, galera. Ah, mas pelo menos nessa consideração final não teve o chupa HL. Vai pro inferno, Talibã. Ah, é, né? O Cleberson meteu gol. Chupa, HL! Chupa, Lalas! Gol do Canelada pra você. Um salve final aí pro Lucas, pro FRC36, Silo Matos, o Sauer, o Mengo, o Léo Magamon, o Diego Nascimento, o Quinha, Flacaru, o Jansen Solo, o Pedro, o Igor, beleza? Juntamente aí com o seu primo Rafael, de Brasília, o @Flamengo com orgulho. Valeu, Pedro, tamo junto e misturado, rapaziada do Twitter aí, ficou com a gente aí. Um abração por trás do HL em vocês, certo? Gostaria de deixar registrado aí um beijo enorme, um feliz aniversário pra minha querida Bebê Becker. Beijaço do tio pra você. Felicidades. Ô! Bebezinha. Rafinha? É Rafinha, tá fazendo Ah, aniversário beijo hoje. pra ela. Tá sub-15. Vamos 16. aí, um abraço aí pro San Rafael, pro Fabrício TJF, pro Felipe Tauan, o Reinaldo Gonçalves, beleza? Um abraço a vocês, galera do Top na comunidade Flamengo Oficial. Também por aqui passou aí o Igor, o Zeca, o Ranslanda, o Watts, o Leandro Almeida, o seu Madruga, Pedro Lemos, valeu aí, um abração a vocês. Estamos saindo fora, o João Pedro também. Beijo no coração de todos, saudações rubro-negras e até quarta-feira entre Flamengo e Corinthians, beleza? Valeu, rapaziada. Fomos! Tchauzinho. Tchauzinho! Que isso, Valeu!